Olá, graça e paz, bom dia para você. Mais um domingo que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para nossa EBD, nesse modo remoto, mas não menos espiritual e não menos profundo, como se nós estivéssemos aqui. Sabemos que a comunhão faz falta, mas podemos ter comunhão também aqui dessa maneira, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Queria te convidar nessa manhã a louvar ao Senhor, pedindo para que Ele possa ouvir a nossa oração. Lembre-se, nós estamos aprendendo um pouco sobre oração nesses dias, nesses domingos, e eu quero pedir para que você continue com o seu coração aberto, para que possamos juntos crescer. Vamos louvar o Senhor agora, declarando este salmo. É um salmo muito maravilhoso, em que o salmista expressa o desejo dele de que a sua oração seja ouvida. Tema muito pertinente ao nosso estudo. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
oração, para que Deus possa nos abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Vamos declarar isso agora? Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara esta nação, é um clamor da igreja que Te adora. Ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara essa nação, é um clamor da igreja que Te adora. Amém. Que este clamor possa alcançar o coração de Deus e que nós possamos juntos, não somente nessa manhã, mas nesses dias, ver a mão do Senhor operar, ou continuar a ver a mão do Senhor operar. Amém? Em nome de Jesus, que esse seja o desejo do nosso coração nessa manhã. Semana passada a gente fez uma introdução onde nós abordamos exatamente o que era a oração para as pessoas nos tempos de Jesus. Então a gente aprendeu que a oração era algo muito comum, muito presente dentro da rotina, não somente espiritual, mas cultural. Não só porque eles oravam, certo, nas sinagogas ou nos atos, nas festividades religiosas, mas também, certo, no seu dia a dia. Tinha um hábito de 3 vezes por dia estar orando. E a gente até fez uma comparação, que se a gente conhecesse uma pessoa que tinha essas práticas de oração, jejum e frequência dos tempos de Jesus, essa pessoa nos dias de hoje, de uma maneira muito superficial, seria considerada uma grande bênção, vamos dizer assim, uma pessoa muito espiritualizada, porque estava envolvida diretamente em muitos momentos, em muitas áreas, com a oração. Mas nós descobrimos que quando alguns desses que tinham essa prática se deparam com a vida de oração de Jesus, percebem que a vida de oração é muito mais do que apenas orar 3 vezes ao dia, orar pela comida, ir frequentar o templo e ter as práticas religiosas, os ritos, né? É muito mais além, é a questão de relacionamento, de intimidade. Meus irmãos, e me desculpa aqui, embora a gente esteja tomando um formato de estudo nessa manhã, é uma das coisas que tem tirado muito assim, a minha quietação, me deixado inquieto, como que nós, assim como as pessoas daquela época, somos muito tendenciosos a ser religiosos e viver uma vida de máscara, uma vida de que práticas religiosas trazem uma falsa sensação de que nós estamos tendo um relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer algo, muitas pessoas podem frequentar a igreja, podem ter o hábito de orar 3 vezes ao dia, ler a Bíblia, fazer o devocional e não ter vida de relacionamento com Deus. Parece até estranho isso que eu estou dizendo, mas é verdade. As pessoas podem fazer isso, sabe por quê? Por obrigação, de forma mecânica, de forma apenas racional, ou pior de todas essas possibilidades, fazer isso como barganha, como troca, como pensando que se fazendo isso vai receber algo de Deus. Veja bem, o princípio do relacionamento não pode envolver interesse egoísta, principalmente se esse relacionamento com Deus.
Porque Deus, ele almeja, ele almejou, é propósito de Deus que a nossa relação com ele e uns com os outros não envolva barganha, não envolva negócio, tipo, se eu faço, eu recebo. Este receber, ele precisa vir apenas na espontaneidade. Isto é, Deus vai recompensar, irmãos, a Bíblia está dizendo, é claro que ele vai recompensar. Mas agora vamos passar para o lado de Deus. Imagina você, se você descobre que as pessoas que se relacionam com você, elas só se relacionam com você por interesse. Eu vou na sua casa só se você me trouxer ou me dar alguma coisa ou trazer algo de benefício para mim. Esse tipo de relacionamento, ele é mesquinho e ele não pode ser nutrido. Então o nosso estudo envolve trazer uma realidade. Eu tenho feito este apelo para que você, para que eu, esse apelo também é para mim, para que nós sondemos demais o nosso coração, para saber se a nossa vida de oração, ela tem uma vida relacional íntima mesmo. E o texto que eu escolhi hoje é o texto que eu citei semana passada. Nós lemos Lucas 11, quando os discípulos, um dos discípulos questiona Jesus, pede para Jesus ensinar, que Jesus os ensine a orar. E esse mesmo texto se repete em Mateus 6. Só que em Mateus 6 não está sendo exemplificado o diálogo entre Jesus e esse discípulo. Não está mostrando esse diálogo. Mas está colocando elementos que fortificam o que nós estamos estudando nesses dias. A necessidade de que você e eu desenvolvamos uma relação íntima com Deus e não apenas rituais. Irmãos, isso é muito sério, porque existem muitas pessoas que expulsam demônios, que estão orando umas pelas outras apenas na religião. E a intimidade, ela se conquista, relacionamento cresce. Um relacionamento que está parado, ele não é um relacionamento íntimo. O relacionamento íntimo que Deus pede que tenhamos em oração, em vida com Ele é progressivo. Isso é, se você olha para a sua vida hoje e olha ontem, semana passada, ano passado lá, e este relacionamento ou diminuiu ou está parado, você não está desenvolvendo, nós não estamos desenvolvendo um relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo, ele cresce. Relacionamento íntimo é uma conquista diária, assim como o marido e a esposa se relacionam diariamente e vão aprendendo um com o outro, vão se relacionando, vão se conhecendo, e isso é muito sério, porque envolve salvação. Jesus fala, quando estava orando, no capítulo 17 de João, que diz o seguinte, que a salvação é conhecer ao Pai e a Ele a quem o Pai enviou. Então nós precisamos desenvolver esse conhecer a Cristo através de uma vida de oração. Então o nosso clamor nesses dias é: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. E ele vai dizer o seguinte, capítulo 6, a partir do versículo 1. Olha só o que ele diz: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. É o que a gente está falando, a necessidade da barganha, né? A necessidade de fazer trocas, a necessidade de ter uma recompensa. Está dizendo que nossa vida de obras não pode ter, certo, o intuito de ser feita com esse propósito de receber na frente das pessoas. Se vocês fizerem isso, diz Jesus, olha só, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Vocês estão percebendo? Não vai ter recompensa nenhuma, certo? Versículo 2, portanto, quando você der a sua esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo te recompense. Mas se você está perguntando o que isso tem a ver com oração, isso tem a ver com tudo, porque a oração não é apenas aquele ato de você parar e orar. A oração, ela afeta a minha vida relacional. A minha vida precisa ser uma oração. É por isso que Paulo fala que nós somos cartas vivas escritas para as pessoas. Então veja bem, preste bem atenção nisso.
Jesus, quando indagado sobre a questão de orar, ele começa a falar sobre obras, ele começa a falar sobre dar esmolas, sobre fazer obras boas, mas que essas obras não possam ter como o plano de fundo o interesse. E aí então ele entra de fato na oração, versículo 5. Todo mundo pensa que a oração está sendo ensinada lá quando diz Pai nosso que estás no céu. Não, olha só o que Jesus vai dizer. E quando vocês orarem, não sejam também como esses hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles também já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, intimidade, está percebendo? Olha só, vá para o teu quarto, a ideia de intimidade, a ideia de estar junto com Deus, ali no seu quarto você está despido, no seu quarto você não tem vaidade, no seu quarto você não está maquiado, no seu quarto você não tem que impressionar ninguém, ali é teu quarto, é teu lugar, é teu castelo, é um lugar de intimidade, é um lugar de secreto, é um lugar seu, é único. Vá para o seu quarto, feche a porta, versículo 6, e ore ao seu pai que está em secreto. Então o pai que vê, preste atenção, ele vê, que vê em secreto, te recompensará. Lembre-se, nós não estamos isentos, irmãos, eu não estou dizendo que não há recompensa, eu não estou dizendo que não há uma ação de Deus em direção a mim, até porque nós lemos outro dia, se bater, bater, abre-se-vos-á, pedir, pedir e se vos dará. Olha só, nós estamos aprendendo que Deus ele recompensa. O que está sendo combatido por Jesus é que nós não devemos fazer essas coisas em troca disso, em troca da recompensa. Ele está dizendo assim que o Pai vai nos recompensar. Isso é promessa, é caráter de Deus. O que nós temos que alinhar e cuidar e tratar no nosso coração é não fazer essas coisas com segundas intenções. Então vá para o teu quarto e ore. E quando você orar, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que porque repetem muito, falam muito, serão ouvidos. Veja bem, outra coisa que eu aprendo aqui nessa manhã, o fato de eu ficar repetindo, insistindo, não vai fazer Deus trabalhar por mim. Preste bem atenção nisso. Veja o versículo 8. Não sejam iguais a estes, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Quando vocês orarem, preste atenção, agora vem, certo? O que eu quero dizer para você, que a oração atinge a sua intimidade. Quando vocês orarem, orem assim: Papai, Pai nosso que estás no céu. O Abba surge pela primeira vez na fala de Jesus. E quando você fala assim, Pai nosso, a tradução aqui do Abba é algo muito mais íntimo, é o balbuciar de uma criança para o seu pai. Papai, é como uma criança íntima que olha com ternura. Esse termo aqui, para as pessoas daquela época, causou certo espanto, porque existia uma demasia reverência a usar o nome de Deus, a falar o nome de Deus, a dizer o nome de Deus com toda aquela solenidade. De repente, uma das coisas que fez com que os fariseus e os mestres da lei crucificassem Jesus foi o fato dele chamar Deus de Pai. E não é a palavra pai no sentido formal, mas é papai, no sentido de intimidade, de proximidade, de conhecer. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, ele é meu papaizinho, eu estou junto com ele, eu estou assim com ele. E isso, meus irmãos, é um dos princípios da oração, criar essa intimidade com o nosso Pai. Eu sei que talvez você, muitos de nós, não temos uma boa ideia de pai. Talvez você passou por um pai que não foi um pai presente, ou o seu pai te maltratou, ou você não teve pai, você foi rejeitado, enfim, talvez a sua concepção de pai seja muito limitada e você não consegue entender a profundidade disso que eu estou dizendo. Mas até você que passou por isso, existiu e existe em você um vazio pela falta do seu pai, seja ele por qualquer uma dessas razões que eu acabei de comentar. A questão é que esse vazio aí, ele é preenchido quando esse papai que você sentiu falta se torna Deus na sua vida. Olha que coisa forte. Então ele vai dizer o seguinte: Papai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a
tua vontade, assim na terra como no céu. Outra coisa que eu aprendo aqui, a oração, além de eu poder pedir, é claro que eu posso, ela tem como propósito também alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu oro, eu estou deixando de lado as minhas vontades. Mesmo que eu tenha o direito de colocar elas por Deus, eu estou falando, Senhor, mas seja feita a tua vontade, é como ela é feita nos céus e como ela é feita na terra. Aí vem a questão do perdão. Ele continua dizendo o seguinte: perdoa, certo, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Existe aqui uma condição para ser perdoado: eu perdoar as pessoas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Aí o versículo 14, que todo mundo despreza, é ainda a oração sendo ensinada, que diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Papai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não vos perdoará. Nós estamos diante de uma realidade em que a intimidade com Deus é que vai nos capacitar a um ato tão difícil, principalmente nos dias de hoje, que é perdoar. Meus irmãos, você muitas vezes se vê nessa situação de dificuldade de não conseguir perdoar. Veja bem, não se culpe por isso, porque perdoar não é fácil. É por isso que Jesus, é por isso que Deus chama responsabilidades para si e fala assim: olha, seja feita, ore pedindo para que a minha vontade seja feita na sua vida, para que eu consiga operar através de você e te ajude a suprir essas necessidades de também perdoar. Uma das outras coisas que gera intimidade e progresso é quando você abre mão daquilo que te machuca para viver aquilo que te cura. Vou repetir. Uma das coisas que faz você e eu crescermos em intimidade com Deus é quando nós abrimos mãos daquilo que nos machuca para ter aquilo que nos cura. A falta de perdão nos machuca. Não se engane, não se orgulhe. A palavra que eu quero dizer é que não se orgulhe se você tem uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Pelo contrário, isso te machuca. Reconheça, confesse isso, peça isso para Deus, peça isso para pessoas te ajudarem com isso. Confesse isso: eu tenho dificuldade. Ao fazer isso, você já vai entrar num processo de cura. Então, meus irmãos, quando nós pedimos para Jesus ensinar-nos a orar, ele vai diretamente naquilo que nós precisamos, que dentre elas está a necessidade de perdoar. Nessa manhã nós apresentamos esses elementos de uma oração que gera intimidade. Reconhecer e deixar Deus ser nosso papai, nosso pai íntimo mesmo. Pedir para que a vontade dele se cumpra na nossa e não a nossa. E também perdoar como ele perdoa. Buscar isso nele. Nas próximas lições nós vamos falar um pouco sobre buscar através do jejum. Também faz parte da oração, que inclusive é o versículo 16 desse capítulo, onde Jesus ensina. E nós vamos também falar o que Jeremias ensina na semana que vem, que é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos treinar os nossos corações para que nós possamos buscá-lo na plenitude, para que essa intimidade ocorra. Então nessa manhã eu queria deixar esses elementos para a sua reflexão. Eu queria deixar essa palavra, esse estudo para você refletir. Coloque-se a favor de Deus e peça para que Ele te ensine a orar dia a dia. O que você precisa fazer nesse momento é deixar os sentimentos tóxicos que estão no teu coração de lado e falar: Senhor, eles existem, mas eu coloco agora a tua vontade para ser feita na minha vida. Eu quero ter intimidade, ensina-me a orar. Fazendo isso, eu tenho certeza que Deus inclinará os ouvidos a você. E eu quero te desafiar agora, nessa manhã, a fazermos isso juntos, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa hora. Vamos orar? Deus, eu apresento diante do Senhor agora, ó Deus, o meu irmão e minha irmã. E junto com eles, nós estamos dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter essa intimidade, não apenas um rito, não apenas orar para encher linguiça, não apenas para agregar alguma programação a um culto ou uma celebração. Que nós possamos orar em intimidade, em todo momento, vigiar, estar junto com o Senhor. Ajuda-nos nesse momento, Pai.
Principalmente porque estamos vivendo dias difíceis e nesse momento eu quero colocar, ó Deus, a minha vida em oração em prol do meu irmão e da minha irmã. Muitos irmãos da nossa igreja estão, ó Deus, enfermos com o Covid. Visita-os agora, Senhor, em nome de Jesus. Também colocamos aqueles que estão doentes emocionalmente, Pai, guarda-os, livra-os, por favor. Nós te clamamos nessa hora, no nome santo de Jesus. Tem misericórdia de nós. Clamamos pelo Teu Espírito Santo agora nos ensinando a guardar essas coisas, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Que essa semana seja uma semana ricamente abençoada para você, para sua casa, e que você possa guardar essas palavras que nós acabamos de falar, e que você alcance em Cristo aquilo que você precisa. Foram aí momentos em que nós, junto com a palavra, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, junto com o Pai, podemos dar mais um avanço, mas em breve nós estaremos também juntos, uns com os outros, nas nossas programações. Estejam orando por este momento muito difícil, muitos irmãos estão ficando infectados, nós estamos tristes por isso. Se programe para cuidar, use máscaras, esteja sempre atento a isso, use os materiais de profilaxia para se limpar. Isso não é mais luxo, isso agora é uma necessidade, precisamos cuidar uns dos outros nesse sentido. Quero que você tenha uma semana rica e abençoada, em nome do Senhor. E como nós a cantamos agora há pouco no começo da nossa transmissão, que nós oremos da seguinte maneira: ouve, ó Deus, a nossa oração, sara a nossa nação. Nós precisamos que a nossa nação seja sarada, tanto fisicamente como espiritualmente. Conto com você, sejamos instrumentos de cura nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus, a cura do Senhor, o ensino dele sobre a oração esteja sobre tua casa, os teus filhos, suas filhas, teu marido, tua esposa, teus projetos, desde agora e para sempre, até que ele venha. Você que recebe essa palavra, diga amém. Deus te abençoe. Paz.